Agora nós vamos para a quinta questão, ainda é no capítulo 1, certo? Provas da existência de Deus. Questão quinta. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento dele não repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem a causa. Vamos aos comentários de Miramês. Então ele diz: ele existe, Deus existe, porque não há efeito sem causa. É o avanço da razão. A intuição, ela será a faculdade do futuro e ela provém do instinto. Assim como a telepatia é a transmissão do pensamento entre encarnados, se os encarnados podem se comunicar, por que os desencarnados não poderiam? Em grupos isolados, e todos tinham a intuição divina. Busque a intuição divina, para que a divina intuição nos desperte para o Pai. Questão 6, ainda das provas da existência de Deus, capítulo 1, tá certo? Então, o sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fruto da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que nosso selvagem teria esses sentimentos? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria, como as noções de ciências, senão aqueles que teriam podido receber esses ensinamentos. Os comentários de Miramês, ele diz: a existência de Deus é um sentimento universal, existente em todos os homens, independe de seu nível intelectual. Os homens primitivos, os nossos escravos brasileiros, por exemplo, eram muito castigados pelo homem branco, mas eles não abriram mão de suas crenças em Deus. Esses agrupamentos, como homens primitivos e escravos, eles tinham sempre a proteção dos benfeitores espirituais para seu avanço espiritual. Toda sabedoria vem de Deus. O nível evolutivo nos alarga a compreensão acerca do nosso Pai. Não somos o produto do meio, vai depender do nível espiritual. E quanto mais sofre o espírito, mais o leva o despertar espiritual. No caso, os nossos escravos. Questão 7, ainda sobre as provas da existência de Deus. Estamos estudando o livro dos Espíritos, ok? Então, questão 7. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. E os comentários de Miramês, ele diz: as propriedades íntimas da matéria são efeitos. Não foi ao acaso. A base, o que é? Deus. A matéria, ela fora criada por Deus. E qual é o objetivo? Despertar o homem
para as coisas espirituais. Se poderia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa da formação das coisas, como já dissemos, não, elas são efeitos. No mundo espiritual, há estudo sobre Deus e a sua criação, mesmo para os bons espíritos. O universo, ele foi criado e é dirigido por Deus. Ele está no centro das atividades. O hálito divino marca a sua presença em tudo e em todos. Com a evolução espiritual, nós nos aproximamos de Deus e o compreendemos. Mas a causa da matéria está no seu Criador. Questão 8, ainda sobre as provas da existência de Deus. Quer pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Outro absurdo, que o homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados e, por isso mesmo, revela força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego, não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Repete. Comentários de Miramês. Ele diz que isto é insensatez, porque o acaso é cego, não existe o acaso. Não pode produzir o que é o efeito que a inteligência produz. O orgulho nos faz esconder Deus. Ao fazer isso, o homem diminui a si mesmo. Deus é a razão do nosso viver. As leis divinas precisam serem cumpridas para nós sermos felizes. As combinações da matéria estão sob o comando de Deus. Ele está em tudo e em todos. O que devemos é fazer a nossa parte para nos integrarmos às leis de Deus. Dando continuidade, vamos à questão 9 sobre provas da existência de Deus. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artifício. Pois bem, olhai a obra e procurai o artifício. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e por isso que ele chama de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa. E quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem o designe. Comentários de Miramês sobre esta questão. Ele diz: pela obra se reconhece o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. Pela obra se julga o poder da inteligência. E não podemos esquecer que tudo provém de Deus.